Queridos, graça e paz, vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 22/8/2026, e vamos meditar aqui em Coríntios. Estamos em Coríntios capítulo 1, verso de número hoje, verso 8. Estamos estudando sobre o que Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, fala da organização material, a organização externa, né, das coisas, da rotina, do dia a dia, dos afazeres, organização física, considerações diárias que nós temos com todo o processo de organizar realmente as coisas, como que as Escrituras falam e o Espírito Santo nos orienta a respeito. Estamos vendo do versículo 1 até o verso de número 8, 9, Paulo iniciando primeiro a estrutura de mentalidade. Antes de um indivíduo cristão, aquele que busca a Deus, a palavra, começar a agir na organização, pôr em prática aquilo que ele precisa organizar, materialmente falando, seu ambiente, as suas áreas, a vida física, suas considerações, os vínculos físicos, emocionais, sentimentais, familiares, antes de qualquer outra organização, né, do trabalho, emprego, tudo que ele tem que fazer, há uma mentalidade, uma forma de consideração na mente a respeito do que Deus vê do indivíduo, do que Deus pensa do ser humano. E nós estamos vendo aqui Paulo explicar que há uma forma daquilo que Deus vê da estrutura de cuidado, a forma que Deus enxerga quem é o ser humano, o corpo do ser humano, como funciona o processo de manutenção, como que Deus quer que sejamos mantidos, ok? E aí nós estamos vendo algo muito interessante sobre a graça de Deus. A graça de Deus são meios de auxílio, manutenção e favor extra que Deus envia para as nossas vidas e também através das nossas vidas para a nossa própria funcionalidade, ambiência, desenvolvimento e para alcançar outros que estão ao nosso redor. Nós somos aqueles que recebem da graça, que significa manutenção, propósito de manutenção de Deus, e aqueles que também são dispenseiros, agentes, que são os trabalhadores da graça, ou seja, aqueles que se colocam diante de Deus como instrumentos, uma vez que são o corpo de Cristo, para a manutenção também de outros com os quais Deus os confia, Deus coloca no caminho, Deus coloca diante de nós várias oportunidades de manifestar a graça de Deus, manifestar a manutenção de Deus. Então, nós vamos dar sequência hoje a uma matéria muito interessante. Nosso versículo de hoje diz assim: o qual vos confirmará também até o fim. O quê? Né? Se a gente pensar, confirmará o quê até o fim? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender o que está dizendo sobre o que ele vai confirmar até o fim. Verso anterior, o 7 diz: de modo que nenhum dom vos falta. Então, está falando sobre o dom. Deus vai confirmar o dom em nós até o fim, o qual vos confirmará. Todo aquele que tem o dom será confirmado o dom sobre ele até o fim. Agora, que fim é esse? Então, nós vamos ver aqui, continuando o versículo: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, no dia da vinda de Jesus. Então, nós teremos, o que está dizendo aqui é que nós teremos os dons e os talentos do ser humano. Deus colocou, encheu a humanidade de dons e talentos, de capacidades. Aqueles que se entregaram a Deus, o processo da palavra, a Cristo Jesus, estão cheios de dons e talentos também no mundo e nos propósitos de Deus no âmbito espiritual. Então, existem os dons espirituais, os talentos humanos. A terra está dotada de dons e talentos aos homens e também
algumas tendências de auxílio de vivência sobre a natureza a respeito das nossas obras, né? A natureza, ela nos auxilia e nos motiva à manutenção. Tudo isso para ajudar, junto com os dons e talentos e vocações, o ser humano, a humanidade, os servos de Deus, a igreja, com dons espirituais e talentos humanos, à manutenção natural de origem pura, natural, sem agressão. Estamos vendo aqui que isso significa a graça. A graça de Deus são as bênçãos espirituais, os favores de Deus para a manutenção. E elas se desenvolvem através das riquezas de Deus, que também vêm através do exercício em comunhão com Deus dos dons e dos talentos. Então, tudo isso para a manutenção. Hoje nós vamos falar então sobre esse segredo que a palavra nos fala, de que a manutenção dos dons e talentos, ou seja, o exercício dos dons, será, como o versículo de hoje diz, o qual vos confirmará também até o fim. Até o fim. O exercício de dons dados por Deus à humanidade, que Deus deu aos homens, o exercício dos talentos, o exercício dos dons dados à igreja, os dons espirituais, será algo e é algo que Deus confirmará até o fim, até a vinda dele. Isso significa que o ser humano vai continuar em manutenção natural dos seus dons e talentos. Quando a gente pensa, será que Deus vai deixar a lata substituir o homem? Será que Deus vai deixar o ferro substituir todas as movimentações do homem? Será que o homem vai congelar sentado numa cadeira, ele vai só ficar falando ou olhando para o lado, assim como se ele estivesse paralisado e tudo vai se mover, né? As portas vão se abrir, as luzes vão acender, as coisas vão acontecer, a comida vai cozinhar, vai chegar na boca dele, ele vai abrir a boca, a comida vai entrar, ele não vai fazer nada, vai ficar assim que nem uma estátua, sem se mexer. E aqui a gente vê um dos segredos da palavra. Os dons de Deus, que significa os meios das inspirações que Deus faz do ser humano se movimentar para a manutenção e para a graça dele original, continuar sobre a terra por meio das movimentações que o ser humano tem de preocupação e intenção com o próximo, em cuidado não só por interesse físico de doação de algo material, uma comida, uma roupa, um calçado, mas por consideração e interação trina de cognição espiritual, emocional e física com o próximo para a saúde de ambos, ela vai permanecer essa manutenção original, sem agressão pura e natural até a vinda de Cristo. Essa movimentação da graça, a manutenção através de dons e talentos de todas as coisas, será os dons que Deus enviou para a manutenção do ser humano, de modo que nenhum dom vos falta, o qual vos confirmará também até o fim. Será existido até o fim. Então, a manutenção manual, ela continua, porque ela faz parte da movimentação da própria manutenção de Deus. O versículo de hoje, o qual o Senhor vos confirmará os dons também até o fim, para seres, diz aqui, irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo impressionante, nós estamos observando sobre como funcionam os dons despertados em nós para a manutenção, tanto do que Deus está fazendo conosco, como com o próximo. E a gente viu no último versículo, falando sobre Paulo, que Deus ativou um dos dons para manutenção. Quando o Espírito de Deus falou com Paulo, ele estava cego por 3 dias e disse, fica em tal lugar aguardando que eu vou enviar uma pessoa chamada Ananias. E Deus foi lá e falou com Ananias e disse, agora Ananias, você vai, Ananias teve uma visão, se você vai até tal lugar, lá está Paulo,
e você vai falar da minha palavra. Ele está cego, você vai orar e ele vai recobrar a visão. E Ananias foi, se encontrou com Paulo, como Deus havia dito também para Paulo, e ele recebeu a palavra, a oração e recobrou a visão. Isso porque os dons são manifestos, não é para a estética humana, né, da inteligência ser aplaudido, não, e nem mesmo para a estética espiritual, para a evidência de que realmente Deus envia dons para a igreja, não. Os dons, eles são enviados para a manutenção dos propósitos terrenos presentes, dos acontecimentos, é o acompanhamento de Deus para a manutenção dia a dia enquanto estamos vivendo aqui. Os dons não são para a eternidade, os dons não são para a salvação depois que a gente estiver no céu, não. Os dons são para agora, para auxílio da manutenção que Deus tem, tanto na nossa vida quanto na vida do próximo. Então, não tem como dizer, eu não tenho valor, não existe nada importante na minha vida, nada de direito. Você é cheio de talento, você é cheio de dons. Deus colocou em você dons para ajudar pessoas. Mas o que eu faço é muito simples. Não importa o que pareça simples, tem um grande poder nas reações que há em você, porque todas as suas inspirações de manutenção são dons poderosos para te abençoar, abençoar o próximo, muitos que estão ao seu redor e todos aqueles que vão passar até os seus 150 anos de vida aqui na Terra, todos os dias, e também para pessoas que ficarão, quando você descansar ou for arrebatado, aqueles que ficarem vão receber as bênçãos do que foi os dons, os talentos e tudo que Deus te dotou pela inspiração de manutenção. Então, nós somos instrumentos da graça, instrumentos de manutenção, instrumentos que são inspirados por Deus para auxiliar no cuidado conosco e com as pessoas. Por que Deus estava, através de Paulo, preparando, antes de começar a falar sobre organização do corpo físico, das obras materialistas, por que o Espírito Santo começou a explicar esse cabeçalho do entendimento no livro de Coríntios? Vocês estão dotados da graça, do ministério da manutenção. E o que vocês fazem, as inspirações que vocês têm, a forma que vocês cuidam, está representando o próprio cuidado do corpo de Cristo, das mãos de Deus, cuidando uns dos outros. O que vocês fazem, vocês estão cuidando do corpo de Cristo. Tanto vocês são propriedade de Deus, então tem que cuidar muito bem de vocês mesmos, quanto o próximo não pode lidar de qualquer forma com o zelo com o seu próximo. Seja no espírito do próximo, a alma do próximo, o corpo do próximo, tem que ser muito honrado pelos seus cuidados. Por quê? Porque são propriedades de Deus. São amados de Deus, são preciosos de Deus. Então, esse versículo está falando algo impressionante também, né, sobre a provisão de Deus. Quando Jesus diz, não vos perturbeis por coisa alguma, não entristeçais nem contristais o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse, o Pai já sabe o que vocês precisam hoje e onde vocês estão hoje, aqui no planeta Terra. E quando chegar a hora da eternidade, o Pai já sabe para onde vocês vão e Ele já está preparando o lugar, o local, como que vocês vão viver na eternidade. O que Jesus estava dizendo? Não é para se preocupar porque o Pai, Ele é rei, chefe, dono da manutenção. Ele está mantendo vocês aqui no planeta e já está preparando lugares, o que vocês vão fazer, como vai ser, os detalhes de toda a eternidade. O que está dizendo sobre isso? Provisão de tudo. Ora, se Deus já está preparando o lugar onde nós vamos ficar, então Ele já está preparando o lugar onde a gente vai permanecer, o que a gente vai precisar para descansar, repousar, comer. Isso enquanto estamos no planeta Terra. Depois que a gente sair daqui, talvez a nossa necessidade de manutenção não seja essa.
Mas está dizendo sobre o pai estar preparado em toda a manutenção, porque o que ele ama, ele cuida, o que ele cuida, ele mantém, o que ele mantém, ele é presente. Então, se os dons e os talentos são dados para nossa manutenção de origem diante de Deus, seja no reino espiritual, emocional e físico, e se esses dons é para nossa manutenção, e se está dizendo que os dons serão confirmados, ou seja, estarão presentes em nós dia a dia até o fim, até a vinda de Cristo, significa que a manutenção de Deus sobre nós será movimentada. O Senhor vai nos manter até a vinda de Cristo. Significa que o Senhor vai prover para nós até a vinda de Cristo. Porque os dons é as ferramentas de manutenção, de modo que nenhum dom vos falta. E esses dons será confirmado, ele vos confirmará também até o fim, até a vinda de Cristo. Então, se os dons existirão até a vinda de Cristo, as manutenções de Deus também existirão até a vinda de Cristo. Diz aqui, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a forma que a gente se aperfeiçoa e se torna irrepreensível diante do Senhor Jesus Cristo? Aplicando e ativando o exercício de graça, manutenção, talentos e dons trabalhados para a manutenção nossa e do próximo. Quando a gente se dispõe à manutenção, se dispõe a consertar, se dispõe à salvação, se dispõe à restituição de todas as coisas ao nosso redor, o que nós estamos fazendo? Exercitando dons, talentos, graça de Deus, exercitando projeto de salvação, exercitando a própria restituição. Então, o que Deus começa a fazer? Ele começa a trabalhar em nós. Jesus começa a falar conosco quando recebemos a revelação, você vai entender no último versículo gravado desse livro de Coríntios, verso 7, que fala sobre a revelação de Jesus. Quando Jesus, cada dia que ele vai ficando em mais liberdade de convivência, comunhão conosco, nós vamos dando tempo para Jesus falar conosco, ele vai nos convencendo de que nós precisamos restituir, precisamos consertar, precisamos cada dia cuidar melhor, manter melhor, estar mais presente. Cada dia nós precisamos escolher aquilo que é o foco do Senhor. Qual é o foco? Trabalhar nos nossos dons e talentos para que a graça, a manutenção de Deus esteja em nós, esteja no nosso próximo, esteja sobre a terra. Há de se admirar de quanta porcentagem daqueles que ouvem da palavra, conhecem a Bíblia, são cristãos, são evangélicos ao redor do mundo todo. A leitura da Bíblia, a venda da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, quanto já expandiu, embora que precise muito mais. Mas, em contrapartida, quanta necessidade há no mundo. Quanta necessidade, né? E causa a gente vê no âmbito espiritual, no âmbito intelectual, emocional, almático, no âmbito físico, pessoas e estados passando fome e necessidade. É contraposto entre aquilo que se conhece da palavra e os frutos. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo conhece a palavra, mas não entendeu que ele é agente da graça. Ele é alguém chamado para manutenção, conservação e conserto, restituição, consertar todas as coisas ao redor. Até o fim vos confirmará o Senhor esse talento, os dons, a manutenção, chamado para a graça, a manutenção, para seres irrepreensíveis. Nos tornamos aperfeiçoados pelo exercício de, mais uma vez, manutenção, até o dia do Senhor Jesus Cristo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? E aí, conforme nós vamos convivendo com Jesus, ele vai nos dizendo que quer consertar,
que quer restituir, que quer ter manutenção de tudo aquilo que está na nossa vida e ao nosso redor. Que possamos deixar Jesus falar e que o Espírito Santo de Deus fale também de forma melhor aos nossos corações a cada dia mais. Um forte abraço e até mais.